Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a esse canal. Que bom que você chegou até aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como entender a vontade de Deus, como entender o que Deus requer de mim. E hoje eu queria trazer este bate-papo, essa reflexão com você, baseado no livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Herbert Campos Júnior. Esse livro me ajudou bastante, me ajuda a compreender essas questões que talvez você tenha passado por isso, ou você tem dúvidas em relação a isso. Então vamos lá, vamos refletir sobre isso, mas antes eu convido você a deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, você é convidado a se inscrever no nosso canal. Se você gosta de assuntos como esse, de temas bíblicos, que viemos refletir. Também você pode comentar aqui embaixo após o vídeo o que você achou desse vídeo e também trazendo sugestões para que possamos trazer mais conteúdo para você. Em primeiro lugar, é interessante refletir que a busca pela vontade de Deus, ela pode ser uma atitude até sincera, né, de alguém que sinceramente quer descobrir, ele quer agradar a Deus. Na verdade, ele está caminhando a sua vida cristã e ele quer entender assim, como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso viver segundo a vontade de Deus? Só que a gente sabe que existe uma confusão aí neste meio, né? E para entendermos o modo como Deus se revela, eu queria trazer um texto, por exemplo, de Efésios capítulo 5, versículo 17, que diz que por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Veja que ele traz o entendimento, não é, para que possamos compreender qual é a vontade do Senhor. Só que às vezes nós usamos frases que elas não são bíblicas, talvez por costume, a gente acaba soltando, né? Por exemplo, a gente fala assim: "Ah, eu quero descobrir a vontade de Deus", né? Como se houvesse algo oculto que ele precisa, que ainda precisa ser revelado. Na verdade, Deus ele nos pede que venhamos não descobrir a sua vontade, não é? Porque é Ele quem descobre, é Ele quem revela, é Ele quem tira a cortina, é Ele quem rasga o véu, né? É Ele que revela-se para nós. Então, nós somos convidados, na realidade, para compreender aquilo que já foi revelado. E isso é trazendo entendimento, compreendendo a vontade de Deus. Veja que essa abordagem já é mais diferente, né? Então, muitas vezes nós caímos em erros, por exemplo, por procurar meios rápidos desta compreensão, de entender a vontade de Deus. Então, muitos de nós crentes vivem atrás de profecia, de revelação, de confirmação da vontade de Deus por enigmas. Não é? Muitas vezes você olha e diz: não, se for da vontade de Deus que eu faça isso, eu faça aquilo, então um carro cor de prata vai passar agora na minha frente. Né? Não, eu quero um sinal do céu, se for para eu casar com esta pessoa, então o raio tem que cair aqui agora. Então são meios que são utilizados, meios rápidos, não é, que não se busca uma profundidade de entender princípios para segui-los, mas muitas vezes nós queremos caminhar por atalhos, mas que não são fundamentos, que não são prioridades para nós. Eu queria chamar a sua atenção isso, compreenda, e a gente vai fazer essa distinção importante sobre a vontade de Deus. O Heber Júnior, ele fala de pelo menos duas distinções importantes sobre a vontade de Deus, que é a vontade preceptiva e a vontade decretiva. Vamos entender um pouco isso? A palavra preceptiva tem a ver com preceitos, ordem, diz respeito
as leis, as ordenanças, os mandamentos de Deus para nortear a nossa vida. Então, lá em Salmo 40, versículo 8, diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz que em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja, no Salmo 103, a gente percebe que a gratidão é um mandamento. No Salmo 103, o salmista nos convida a ser gratos ao Senhor, bendizer o nome do Senhor por tudo que eles têm feito. Então é uma vontade que é uma vontade preceptiva, é uma ordenança do Senhor. E algumas considerações importantes que o Weber Júnior faz é que cumprir esta vontade não é uma questão de opção, mas a palavra de Deus ela nos fornece fundamentos para obediência. A palavra de Deus não fornece para nós dicas, conselhos assim que a gente obedece ou não, mas regras que não podem ser desprezadas. A partir do momento que nós nascemos de novo e entregamos a nossa vida para Cristo, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa suficiente regra de fé e prática. Eu trago um exemplo para você: desobedecer aos pais, cometer um adultério. Isso é claramente contra a vontade preceptiva de Deus. Eu não preciso ficar perguntando para Deus: Senhor, é da tua vontade que eu seja rebelde aos meus pais? Senhor, é da tua vontade que eu obedeça ou não os mais velhos? Sabe? Não faz sentido uma oração como essa, porque se eu compreendo a palavra de Deus e a sua vontade preceptiva, eu vou entender que isso é um mandamento e uma ordenança que eu devo cumprir. Então, nós não cumprimos por obrigação a vontade de Deus, mas cumprimos por uma vontade de ter prazer em Deus. Cumprir a sua vontade pode ser um deleite, de termos uma vida satisfeita no Senhor, de cumprir a sua lei, de cumprir o seu mandamento, não de uma forma religiosa, mas sim de uma forma de compreender que eu nasci de novo para fazer a vontade do Senhor. A vontade não se adivinha, mas se conhece por intermédio da sua palavra e da prática dela. Então compreenda que os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Nós devemos encher nossas mentes e corações dos mandamentos do Senhor, a fim que eles brotem em tempos de decisões. Isso é muito importante. Ou seja, quando eu me encho da palavra de Deus, quando eu procuro me aprofundar nos textos bíblicos, quando eu sou rigoroso no meu devocional, em ler a Bíblia, em diariamente estar em contato com as Escrituras, então nos momentos de decisões, esses princípios da palavra, esses mandamentos vão brotar, vão se apresentar diante de mim, me guiando a tomar decisões. Obviamente que é uma obra do Espírito Santo em nós, de nos guiar, de nos trazer à memória e usar a ferramenta da sua palavra que está em nós para que possamos tomar as melhores decisões. Agora, ele também nos fala da vontade decretiva, que se refere ao quê? Aos decretos pelos quais Deus ele realiza a sua história, né? Deus ele decreta e realiza os seus planos e tudo aquilo que ele tem traçado na história da humanidade. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade.
Em Mateus 26:42 também diz: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus, ele não quer que venhamos viver por vista, mas sim por fé. Somos o povo da fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Então, todas as vezes que a gente vive tentando descobrir ou tentando achar, e agora o que eu devo fazer, Senhor, revela, 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 na verdade, isso pode estar notificando a nós um sentimento carnal, falta de fé, e isso são sinais, né? Porque a vontade revelada cabe a nós conhecermos. Então, o conselho que eu te dou e o conselho que este livro traz para mim e para você é que nós precisamos procurar conhecer a Deus. E esse procurar conhecer os seus preceitos que nos ajudarão nas decisões da nossa vida. Então, meu irmão, conheça bem as Escrituras. Conheça bem a Bíblia para que você saiba aplicá-la em todas as áreas da sua vida. Olha qual a importância a gente ler a Bíblia, para que assim a gente compreenda a vontade preceptiva de Deus e possamos aplicá-la na nossa vida. Tem um teólogo chamado Kevin de Jung, que ele fala que, abre aspas, somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na Bíblia. No livro Faça Alguma Coisa. Veja que interessante, né? Às vezes gastamos tempo com tanta coisa que Deus ele não quer nos revelar. Pensamentos e coisas, Senhor, eu quero algo, uma revelação nova. Mas gastamos pouco tempo naquilo que Ele já nos revelou na sua palavra. E muitas vezes, por acreditar que por meio de atalhos ou de formas rápidas eu saberei o que Deus quer de mim, eu deixo as Escrituras de lado, eu deixo a Bíblia de lado e vou procurar caminhos mais rápidos. Mas para terminar esse vídeo, eu quero também trazer que o Heber Júnior ele nos mostra pelo menos um caminho que possamos compreender a vontade de Deus. E que, na verdade, o que eu quero dizer com isso, e também o autor ele nos fala, que a gente não pode também negar que Deus ele dirige as nossas decisões, não é? Mas só que o que é que nós devemos ter cuidado? É não ter expectativas erradas, expectativas que sejam adoecidas no nosso coração. Por exemplo, esperar respostas prontas, né? Esperar que Deus venha ditar a vontade dele para nós. Isso não é sadio, isso não é saudável. Então, lá em Tiago capítulo 1, no versículo 5, por exemplo, o Senhor ele nos chama e nos faz pedir ao Senhor por sabedoria. Peçam sabedoria. Aqueles que precisam de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Lá na página 77, o autor diz: a sabedoria é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida. Isso é ter sabedoria. Não é simplesmente ter informações, conhecimento, mas saber aplicar os preceitos da palavra de Deus às questões que eu e você passamos no nosso dia a dia. Não é? Buscar a busca da vontade de Deus deve consistir em buscar o seu reino e fazer a sua vontade. Em buscar o seu reino. O que Deus quer de mim é que eu venha obedecer. O que Deus quer de mim é que eu me capacite e me aprofunde em sua palavra. Isso que Deus espera de mim e de você. Há duas frases que me marcaram muito neste livro, é que a primeira é: Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto.
E a segunda frase é: Deus está mais interessado na sua santidade do que no seu sucesso. Guarda essas frases aí com você, né? E que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste tema e quer se aprofundar mais, eu deixei o link deste livro aqui na descrição. Abaixo desse vídeo você pode comprar. Você comprando através do nosso link da Amazon, você vai estar ajudando o nosso ministério aqui online e não vai pagar nada mais por isso. Apenas nós recebemos uma pequena comissão pela indicação do livro, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a nossa vida e que nos ajude a compreender a sua palavra. E lembre disso, por mais que venhamos buscar pela vontade de Deus, possamos também se aprofundar na sua palavra, pois o seu Espírito nos direcionará por meio da sua palavra.